Oi, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho da extinção da personalidade da pessoa natural, o tema que segue aí aos estudos, as pílulas para o TJ do Rio de Janeiro. Vamos lá? É disso que a gente vai tratar agora. Combinado? Artigos 6, 7 e 8 do Código Civil, 6, 7 e 8, e também os artigos 22 a 39. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa pílula de hoje. O tema, como eu já lhe antecipei, extinção da pessoa natural, popularmente conhecido como morte. O Código Civil Brasileiro subdivide esse assunto de duas grandes maneiras. Em primeiro lugar, o Código Civil Brasileiro vai afirmar que a existência da pessoa natural termina com a morte, aquilo que a gente vai chamar de morte real, onde você tem a presença do corpo, confere? Mas o Código Civil também trata daquilo que ele chama de morte presumida. A doutrina vai chamar de morte ficta. E a morte presumida é sem o corpo. O Código Civil vai dizer que essa morte presumida, ela pode acontecer sem procedimento de ausência, é ou não é? Sem procedimento de ausência, artigo 7º do Código Civil, mas essa morte sem o corpo pode acontecer no bojo ou dentro de um procedimento de ausência. Sem procedimento de ausência de um lado ou com procedimento de ausência do outro lado, né? Então, é disso que a gente vai tratar, é sobre esses assuntos que a gente vai conversar agora. A morte é a extinção da existência da pessoa natural. Como diriam os romanos, mor omnia solvem, a morte tudo resolve, a morte tudo extingue, a morte põe fim aos direitos da personalidade. Existem direitos que são intransmissíveis e que, portanto, com a morte também morrerão. Não se transferirão, não se transmitirão com a morte. E existem outros direitos que se transmitirão com a morte. Os direitos transmissíveis, os direitos que com a morte serão objeto de transmissão, tá? O Código Civil trata da morte real, aquela que tem o corpo, o cadáver, carne davere, carne dada aos vermes, aquela que tem um corpo. A morte real é declarada por um médico ou por duas testemunhas na falta de um médico. Essa declaração de morte natural ou real é levada ao registro da pessoa natural e, com isso, é expedida a certidão de óbito. Então, na morte real da pessoa natural, você tem um documento chamado declaração de óbito, você tem um documento chamado registro de óbito e você tem um documento denominado certidão de óbito. Declara o óbito um médico ou duas testemunhas, registra-se o óbito, expede-se a certidão de óbito. Ponto. Na morte ficta ou presumida, quem a reconhece é o juiz de direito, é o juiz da causa. E esse juiz de direito declara a morte presumida sem corpo e declara a morte presumida ou dentro de um procedimento de ausência ou fora de um procedimento de ausência. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a morte sem procedimento de ausência. A morte sem procedimento de ausência está lá no artigo 7º do Código Civil Brasileiro, em duas situações. Primeira situação, quando for extremamente
extremamente provável a morte de quem se encontrava em expressão da lei, perigo de vida. Maremoto, terremoto, tsunami. Quando for extremamente provável a morte de quem se encontrava em perigo de vida. Segunda e última situação de morte sem procedimento de ausência é quando alguém for desaparecido em campanha de guerra ou feito prisioneiro em campanha de guerra, em uma situação jurídica que envolva uma guerra, e se passarem 2 anos sem que se tenha notícia após o término da guerra dessa pessoa. Então, nesses 2 casos, você tem morte presumida sem procedimento de ausência, tá? A morte presumida com procedimento de ausência está no artigo 22 ao 39. E é um procedimento trifásico, onde, em primeiro lugar, se protege o patrimônio desse desaparecido, que não estava em perigo de vida, nem tinha ido para a guerra, simplesmente desapareceu. Então, em primeiro lugar, se recolhe o patrimônio desse desaparecido por 1 ou 3 anos, a depender dele ter deixado ou não representante legal. Se não deixou 1 ano, se deixou o procurador 3 anos, primeira fase da morte presumida da morte presumida com ausência. Passado esse período, converte-se o momento de arrecadação e curadoria do ausente em um momento de sucessão provisória. Essa sucessão provisória dura, em regra, 10 anos. E depois você tem a terceira e última fase, que é a sucessão definitiva do ausente, tá? Mergulha nessa leitura desse conteúdo, acabando aqui essa pílula, lê os artigos de lei, porque com isso você aprofunda os seus estudos, tá? Para finalizar, dá uma lida também no artigo 8º do Código Civil, que é o tema da comoriência. A comoriência, artigo 8º do Código Civil, que é a presunção de morte simultânea, quando não for possível comprovar quem morreu primeiro. É isso aí. Que pílula bacana, quanta coisa a gente estudou nela, né? Muito obrigado pelo seu carinho e respeito e até a próxima.